Fala pessoal, beleza? Hoje de manhã, né, foi publicado o edital, o edital do concurso da Receita, finalmente, né, depois de tanto tempo desde a autorização, finalmente saiu o edital. E aí, no vídeo de hoje eu queria dar uma analisada para. E no vídeo de hoje eu queria analisar o edital para ver, né, o que que veio, o que que matérias vão ser cobradas, o que que vai cair, o que que eu faria se eu estivesse se preparando para a prova da Receita, né? Então eu espero que esse vídeo ajude vocês aí. E, né, primeira coisa, ó, eu tô abrindo aqui a página do Diário Oficial da União, é publicado em 5/12, que foi exatamente hoje. E vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada no edital. Aqui, como vocês já sabiam, né, tem 230 vagas para auditor, 469 para analistas, né, com possibilidade de chamar excedentes até 50%. Mas tudo isso aqui não é muita novidade, não. Vamos focar no que importa, que é a parte do. Ó, aqui a remuneração é legal também de falar, né? A gente tem R$ 21.000 para auditor, R$ 11.600 para analista. Mas vamos falar aí da preparação, né? O que que eu faria aqui nessa reta final, né? Pós-edital, eu sempre brinco, pós-edital é reta final. Tem que chegar, tem que dar aquele gás, tentar fechar o edital se conseguir, ou focar no que. Tem que traçar uma estratégia aí para a gente conseguir dedicar e chegar bem preparado para conseguir pegar uma vaga no dia da prova. Aqui, ó, vamos lá, vamos para a parte mais importante do edital, que é o que a gente quer saber, o que a gente tem que olhar com bastante atenção, né? E se preparar de forma adequada, aqui, ó, item 9 das provas. A prova objetiva e a prova discursiva, ambas de caráter eliminatório, classificatório, serão realizadas em todas as capitais do país, provavelmente na data de 19 de março de 2023. Aí tem. As provas serão aplicadas em dois turnos. Então, de manhã tem uma prova objetiva de conhecimento básico, e no turno da tarde, prova objetiva de conhecimento específico e prova discursiva. De manhã são 4 horas e meia de prova e à tarde são 4 horas e meia de prova também. Caramba, né? Vai ter a prova objetiva e a discursiva no mesmo período. É só para dar um contexto, no meu concurso de auditor para 2014, a prova foi. Teve uma prova objetiva de manhã, uma prova objetiva à tarde, e tinha mais um período só para discursiva, né? Acho que também eram umas 4 horas de prova, só para fazer discursiva. Então, dessa vez, eles juntaram a prova discursiva com a prova de conhecimentos específicos. Né? Assim, pelo menos as matérias são iguais, né? A gente vai dar uma olhada depois aqui, mas o que vai cair na prova discursiva é a mesma coisa que é cobrada na prova objetiva. Então, mas eles vão ser feitos no mesmo horário. Eu acho que vai ficar até meio corrida, até como estratégia de prova, não sei nem como é que fica, né? Que você vai ter que responder as questões teóricas e ao mesmo tempo você vai ter que administrar o horário para conseguir responder as discursivas. Deve ficar bem corrida essa segunda prova aí. Mas vamos lá. Os locais para realização serão divulgados no site. Tarará, tá, aqui tá falando sobre a logística, mas vamos lá, ó. Da prova objetiva. Vamos ver o que que vai cair, o que que veio aí no nosso edital, né? Que é o que todo mundo. A gente fica tentando ficar no adivinhômetro antes de sair o edital, mas finalmente saiu. Agora a gente pode saber, a gente pode analisar aqui o que que vai ser cobrado na prova. Para o auditor fiscal, vamos lá, vai cair língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico, estatística, né? Isso aqui é padrão, geralmente sempre costuma cair, sempre caiu. Uma novidade desse concurso em relação ao último é que vai cair. Tem 6 questões aqui de economia e finanças públicas, né? Se for ver, não são muitas questões, né? É bom ter uma base, sem 6 questões, mas assim, não vai dar muito ponto, né? O... Vou falar um pouquinho depois da questão das mínimas, mas são apenas 6 pontinhos, né, de economia e finanças públicas. Aí tem 8 questões de administração geral, 8 questões de administração pública, 8 questões de auditoria, contabilidade só 8 questões, contabilidade geral e pública ainda. São só 8 questões. E tem uma matéria que, caramba, tem mais pontos aqui para fluência de dados do que para contabilidade. Essa aqui me surpreendeu, porque geralmente contabilidade é bem cobrado em concurso da área fiscal, tem um peso grande. Né? Antigamente tinha peso 2 para contabilidade e peso 1 outras matérias. Esse ano tá parecendo que contabilidade não só tem 8 questões aqui, né? Tem menos pontos. É melhor você saber português do que saber contabilidade aqui para trabalhar na Receita, né? Essa é a impressão que tá dando. É, até o contabilidade e o inglês têm o mesmo peso, isso que eu achei um pouquinho engraçado aí o jeito que veio cobrado contabilidade. A gente foquei tantos pontos lá no meu concurso, valia tanto ponto que eu foquei tanto tempo na minha preparação para contabilidade. Dessa vez nem é tão importante a contabilidade para você ter uma boa pontuação aí na prova, né? E essa fluência de dados é uma coisa totalmente nova aqui, que né, nunca caiu nas provas da Receita.
E a gente pode dar uma olhada aqui que essa fluência de dados parece que fala de ciência de dados, análise de dados, um pouquinho de aprendizagem de máquina. E eu acredito que vai vir uma coisa mais teórica, né? Mas tipo, vamos ver o que que os professores de cursinhos vão falar, que podem cair nessa parte de fluência de dados. Já na prova específica, né, isso é a parte da manhã, na parte da tarde vai ter direito administrativo, direito constitucional, que é padrão, direito previdenciário, direito tributário. Bastante ponto. E no meu concurso, acho que direito previdenciário estava dentro de direito tributário, assim, mas vai ter bastante questão aí de direito previdenciário. 10 questões de legislação tributária e 12 questões de legislação aduaneira, totalizando 60 pontos. Então, assim, em termos de novidade, esse parece bastante o edital passado, né? Não teve muitas novidades aí. A questão é que acho que não, no meu concurso, por exemplo, não tinha fluência de dados nem economia e finanças públicas, então são duas matérias aí que chegaram novos. Eu fico feliz de não ter. Assim, se estivesse preparando, eu estaria feliz por não ter caído direito civil e direito penal, que são matérias gigantes, que valia pouco ponto, e realmente não foi cobrado aqui nesse edital desse ano também. E um ponto, assim, de cara, ó, o que dá pra ver é que não tem, né, eu tô ainda chocado de ter tão pouco ponto em contabilidade geral e pública para parte de auditor. E a questão de não ter peso, de todas as questões aparentemente valerem um ponto, né, faz com que contabilidade tenha um peso muito baixo aqui, né? Tem 140 pontos aqui, só 8 pontos é contabilidade, menos de 10%, assim, é muito pouco ponto aqui para contabilidade. E ainda nem tá na parte geral, né? O modo dos conhecimentos básicos não tá na parte de conhecimentos específicos. E aí vamos ver de analista agora. Para analista, a parte da manhã é praticamente, né, deixa eu ver, língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico, matemática e estatística. Olha, isso para analista tem 20 pontos aqui que se você estudar matemática e estatística, raciocínio lógico, você já vai ter 20 pontos aqui que valendo na prova. Nossa, tem 15 pontos aqui, 15 questões de fluência de dados, né? Eles estão querendo bastante, estão dando um enfoque grande aí em análise de dados. Não cai contabilidade, caraca. Para prova de analista, não. Deixa eu ver se tá na parte específica aqui. Não, não, nossa. Não tem contabilidade na prova de analista tributário da Receita Federal do Brasil? Cara, isso é uma novidade, isso me chocou. Né? A gente sempre fala, quem estuda para as áreas fiscais, né? Contabilidade é a base, a espinha dorsal aí que é bom estar preparado. E, pô, agora para analista tributário não precisa, não é cobrado contabilidade. Não é possível. Conhecimentos específicos, não tem contabilidade mesmo. Caraca, preciso até digerir um pouco essa informação. Mas vamos lá. Então, na parte da manhã para analista, português, inglês, matemática, raciocínio lógico. A administração geral e pública tem 10 questões, né? Que administração, ó, eu recomendo estudar porque não é tão, não é uma matéria tão complicada, tão profunda, né? Teoricamente você consegue, estudando um pouco, você consegue responder bastante questões. Eu acho que é legal focar nesse assunto. Fluência de dados tem 15 pontos, né? Acho que é legal também. Eu não sei como é que vai ser cobrado, não consigo nem dar a minha opinião porque nunca foi cobrado nos concursos quando eu estudava, então é difícil falar, mas tá, para analista vale 15 pontos, né? Até mais para auditor. Estão querendo analistas experts aí em fazer análise, pelo jeito. Na parte específica, é bem parecida com a prova de auditor, né? Também constitucional, administrativo, tributário, legislação aduaneira. A única diferença aqui entre o de auditor e o de analista é que tem o direito previdenciário, pelo jeito. Para analista não cai direito previdenciário, para analista que precisa focar, tem bastante ponto em constitucional, direito tributário, e as legislações tributárias aduaneiras também, assim, bem equilibrados, né? Todos 70 pontos. Então tem 70 pontos aqui. Um terço da prova, eu acho que é. Um terço da prova é conhecimento básico, um terço da prova, mais ou menos, conhecimentos específicos. E pelo que está escrito aqui na questão discursiva, a discursiva, a prova será constituída de duas questões. Ah, tá. Vamos lá. Vamos falar aqui da pontuação, né? Para analista, então, 70 vai ter 70 pontos aí para a prova da manhã, 70 pontos aqui para a prova da tarde. E vai ter uma questão, cadê a parte da discursiva? Vai ter uma questão valendo 30 pontos, é, valendo conhecimentos específicos. Vai ter uma questão discursiva de qualquer um desses assuntos constitucional, administrativo, tributário, legislação, que você vai ter que dissertar aí valendo 30 pontos. Então, no total vai de 140, tem 170 pontos, 30 pontos discursiva, dá uma diferença grande, né? Você se preparar bem para
Se você conseguir responder bem uma questão discursiva, é quase gabarita duas matérias aqui da prova específica, então acho que a discursiva vai ter um peso bem importante aí para estarem bem classificados. Então, assim, o que eu falaria, né? Minha primeira análise para a partir da analista aqui. O, Tem 100 pontos mais ou menos, né? As matérias de conhecimentos específicos valem mais ou menos 100 pontos e os conhecimentos básicos valem 70 pontos. Não é uma coisa absurda assim de que a parte de conhecimento específico vale o dobro da parte de conhecimentos básicos. Então, assim, minha estratégia, se eu estivesse preparando, né, acho que eu basearia no seguinte: eu alocaria mais horas aqui para tentar focar nas matérias de direito, né? Assim, se vocês já estavam se preparando para a prova de analista de alguma forma, vocês já viram o ciclo básico, eu colocaria aqui uma revisão, né, uma última revisão de direito constitucional, até o dia da prova, ali em março. Eu colocaria na minha rotina uma última revisão de direito constitucional, uma última revisão de direito administrativo. Começaria, se vocês não estudaram ainda a legislação tributária aduaneira, porque não sabia se eu cair, comece estudando hoje já a legislação tributária, a legislação aduaneira, para vocês conseguirem fazer pelo menos uma ou duas revisões até o dia da prova, né? Eu sempre gostava de fazer para cada assunto que eu lia, eu queria ver três vezes, o primeiro contato e duas revisões. Então tenta colocar na agenda de vocês aqui a legislação tributária e a legislação aduaneira para ler uma vez e conseguir fazer uma última revisão perto da prova para consolidar bem os conhecimentos, né? Querendo ou não, são 30 pontos aqui de 70 que são cobrados de legislação tributária e legislação aduaneira. E também uma revisão aqui de direito tributário, se vocês já estudaram antes, né? Mas essa parte aqui é importante porque não valem. É importante ressaltar que não é só 70 pontos. Você dominar bem a parte de direito constitucional, qualquer um desses direitos aqui, você dominar bem, saber explicar com palavras, né, você conseguir versar sobre esses assuntos, vai ser importante porque na questão discursiva, você vai ter que saber responder e elaborar sobre a questão, né? Então, não é só simples. Essa última. Vai ser, eu acho que como metodologia de revisão, né, para essas matérias aqui, nessa última revisão, eu tentaria fazer uma revisão ativa. Tem aqui que é a revisão ativa. É você não, em vez de ficar lendo o resuminho, tentar falar sobre o assunto. Então, você pega um tópico de direito administrativo, atos administrativos. Tenta, na sua cabeça, você formular e falar sobre ele, porque é o que vai acontecer no dia da prova discursiva, né? Se cair um assunto na prova discursiva que você saiba falar sobre, você vai ter praticamente 30 pontos aí na sua mão que você vai estar ganhando, né? É muito ponto para você ignorar. Então, o jeito de você revisar essas matérias aqui da parte específica, né? Minha recomendação para quem está prestando analista é que vocês foquem aí bastante numa revisão de uma forma mais ativa, onde você elabore, né? Você vai, lógico que você pode dar uma revisada, uma primeira leitura, mas que a metodologia de estudo seja mais elaborando, formulando frases, dissertando sobre o assunto, para você conseguir treinar para a parte discursiva e você, ao mesmo tempo, você fixa a matéria na parte objetiva, né? Das questões. E aqui para a parte de conhecimentos básicos, talvez né, se eu estivesse me preparando hoje, que eu já tivesse talvez estudado português, inglês, matemática e estatística também, já tendo um certo nível de estudos, eu faria uma última revisão, talvez, de administração geral e pública. Se você já estudou, né, eu faria só questões, eu não leria a teoria de novo, tentaria só pegar um monte de questões e sair resolvendo para administração geral e pública. E na parte de fluência de dados, eu começaria a estudar desde hoje, né, pegaria talvez um material de algum cursinho que você tenha mais confiança. O ruim de matérias assim que são novas, que você não sabe direito como é cobrado, é que vai ser meio que um chute, né? Cada cursinho vai oferecer um professor, vai dar tipo um programa lá de estudos que você vai ter que confiar e seja o que Deus quiser, né? Assim, não dá pra saber como é que vai ser cobrado, mas você vai ter que tentar confiar em algum cursinho e vamos lá. Mas eu já tentaria começar a estudar o quanto antes para tentar fazer umas revisões lá para fixar a matéria até o dia da prova. Toda matéria nova eu gosto de fazer, né? Como eu falei, pelo menos três lidas na matéria, três passadas pela matéria, um primeiro contato e duas revisões para consolidar bem, né? Então eu tentaria colocar a fluência de dados aí até o dia da prova nesse cronograma de estudos. Mas ó, se for ver, né? Pô, Hector, hoje a gente está em dezembro, 5 de dezembro hoje. Dá tempo de estudar. Se eu começar hoje, dá tempo de estudar para a prova de analista? Cara, eu acho que dá, né? Eu já falei em outros vídeos aí do meu canal que o meu tutor, ele estudou 2 meses, né? Conseguiu se preparar para a prova de analista. Dessa vez nem tem contabilidade. Contabilidade é uma matéria que você estuda e você ainda precisa entender como é que funciona. É um pouquinho mais difícil a curva de aprendizado. Nem tá sendo cobrado contabilidade. Eu acho que dá para brigar sim.
Não sei se é bom ou ruim você não ter contabilidade na prova de analista. Para quem estava se preparando, é ruim porque, né, quem pagou o preço de estudar e entender contabilidade, estava preparado, é ruim porque você perde esses pontos. Ficam mais essas matérias aqui que eu chamo de mais matérias de decoreba, né? Não é bem. Mais matérias onde você tem que ler, entender e saber colocar o conhecimento no dia da prova, marcar o X no lugar certo e também na parte discursiva responder. Né? Você não precisa tanto de saber da mecânica como funciona a contabilidade para responder as questões. E aí, o fato também de ser tudo peso um as matérias, né, tudo igual. Então eu acho que dá para se preparar. Ele baixou um pouco a barra, o nível da ele baixou um pouco o nível necessário para estar preparado para a prova, porque você precisa só, teoricamente, né, pegar para quem nunca estudou nada de direito, vai começar hoje, assim, é um pouquinho complicado, mas eu diria que dá sim, se tiver tempo livre, se não estiver trabalhando, se tiver um tempo, 3 meses aí focado estudando, acho que dá sim para se preparar. Né? Você teria que, para quem nunca estudou, pegaria todas essas matérias de direito aqui, faria o primeiro contato. Talvez até, interessante até começar pelos 3 primeiros, deixar os 2 por último, mas, ter o primeiro contato, estudar um pouquinho no começo, ter o primeiro contato, fazer uma revisão e fazer uma segunda revisão um pouco antes da prova, né, contando que você tenha talvez uma base em português e inglês, em matemática, né, então eu acho que daria para se preparar com certeza para analista. Se você não estiver trabalhando, se tiver bastante tempo livre para estudar, 3 meses até que dá para se preparar, né? Por exemplo, você pode ir nesse período tirar férias, te pedir uma licença. No fim do ano, muitas empresas param, às vezes tem recesso, dá para aproveitar isso para estudar. Eu acho que para analista dá para se preparar sim. Vamos fazer a análise da parte de auditor. Para auditor, né, pensando nos pontos, ó, você vai ter 80 pontos aqui de conhecimentos básicos e 60 pontos de conhecimentos específicos. Lembrando que na parte específica, vamos ver como é que é a discursiva da prova de auditor da parte específica. Cadê a discursiva? Discursiva. Prova discursiva. Para a prova de auditor fiscal, vai ter duas questões discursivas valendo 30 pontos cada uma. Ou seja, você vai ter 60 pontos de pontos discursivos e o conhecimento que cai é conhecimentos específicos. Né? Então, vamos ver os pontos. Tem 80 pontos aqui de conhecimentos básicos, 60 pontos de conhecimentos específicos de prova objetiva e mais 60, que é na mesma hora aí da prova específica da tarde. Você tem mais 60 pontos aí de conhecimentos específicos e vai ser cobrado na forma de discursiva. Né? Então, vamos dizer que você já, teoricamente, tem um edital inteiro, você já conhece todas as matérias, pelo menos um pouco, você só vai revisar nessa fase final. Eu focaria, né, igual eu falei para a parte de analista, que se você está estudando para auditor, ó, você vai ter conhecimentos, o que é conhecimento específico? São as matérias de direito, administrativo, constitucional, previdenciário, tributário e a parte de legislação tributária e legislação aduaneira. Né? Além de você treinar, marcar X, resolver questões, essa aqui para fazer para revisão, tenta ao mesmo tempo coloca bastante na sua rotina uma parte de você treinar, discursar. Você não precisa necessariamente, né, eu pelo menos é o que eu faria. Tem gente que defende que você tem que escrever para aprender a escrever, né, a escrever, botar caneta no papel, escrever, treinar, praticar. Eu pessoalmente eu gosto mais de consolidar o saber falar sobre um assunto, né? Eu prefiro que eu pessoalmente, eu Hector, se eu estivesse me preparando hoje, eu tentaria fazer a revisão dessas matérias de direito, se você já estudou, além de resolver questões, marcar X, fazer as provas objetivas, tentar discursar sobre as matérias, né? Vamos falar direito tributário, como é que, quais são. Vamos falar de competência tributária. Na minha cabeça, eu tentaria falar sobre o assunto, ver se. Eu tentaria fazer como se fosse um resumo, explicar o assunto aí para mim mesmo e depois, né, dar uma revisada no material para ver se tudo que eu falei, né, se eu conseguir lembrar de tudo. Mas eu treinaria em passar, né, colocar para fora de uma forma estruturada o conhecimento, porque é isso que vai ser importante na hora da prova discursiva. Né? Você saber falar bem do assunto. Primeiro que você ajuda a fixar a matéria, né? Quando você explica e ensina alguma coisa para alguém o assunto, isso ajuda você a fixar a matéria, né? É uma técnica de estudo. E ao mesmo tempo, então, o fato de você fazer isso você vai estar treinando aí a saber colocar as ideias de uma forma estruturada com suas palavras, e isso vai ajudar a responder a prova discursiva, né? Então você vai estar matando dois. Lembrando aqui, ó, que estão 120 pontos para a parte específica e 80 pontos para a parte geral. Então é muito importante aí você focar, né, nessa parte da discursiva, você treinar, colocar as ideias para fora de uma forma estruturada para você conseguir. Assim, seria a minha estratégia para tentar, né, horas de estudo, eu tenho pouco tempo de estudo, então é dia da prova, então vou focar no que dá mais retorno.
né, o fato de você ter 120 pontos aí para parte específica e 80 para parte geral, né, 80 parte geral com um monte de matérias, né? Na parte específica você tem menos matérias que valem mais pontos. Então, eu colocaria aí uma proporção talvez de 2 pontos para, né, assim, se eu tiver 100% das minhas horas para estudar, eu colocaria talvez os 60% do meu estudo na parte de conhecimentos específicos, de revisão, de aprender matéria nova, e 40%, né, menos tempo na parte de conhecimento básico. Idealmente, né, você não estaria mais estudando português e inglês, porque você já estudou antes da prova, que sabia que ia cair, matemática também você já estudou, talvez você vai fazer uma revisão um pouquinho antes da prova, mas, né, idealmente você não estudaria essas matérias, e pegaria essas matérias que mais novas que talvez você não tenha estudado ainda, fluência em dados, de repente contabilidade pública também não costumava cair nas minhas provas, talvez tenha que dar uma olhada, e economia e finanças públicas, também é uma matéria que, putz, mas são 6 pontos, né? Eu teria que ver o tamanho o que está sendo cobrado lá no edital para ver se vale a pena focar ou não nessa matéria. Então vamos lá, né? Nessa reta final, o que eu, Hector, eu, Hector, faria aí para se preparar nessa reta final aqui? Se você já estava estudando um tempo, se você já estava se preparando, você tem uma base, assim, praticamente você vai. Eu colocaria até o final até o dia da prova, eu tenho que revisar pelo menos uma vez cada assunto que vai ser cobrado na prova. Então, a primeira coisa é você pegar o edital, você pode até imprimir esse edital impresso aqui, e em cada disciplina você vai ter lá os tópicozinhos. Você vai ter que ticar cada tópicozinho para falar que revisei, né? Esse é o ponto. Você vai, para preparar até o dia da prova, eu preciso dar um tiquezinho mais ou menos em cada matéria que eu vi. Tem matérias novas que chegaram, né? Por exemplo, se eu estivesse preparando para auditor, eu provavelmente não teria estudado economia, finanças públicas, contabilidade pública também não teria estudado. Talvez as legislações tributárias e aduaneiras, né, como é bem específico para a Receita Federal, talvez eu não tivesse estudado. Então, eu já começaria desde hoje a focar nessas matérias novas que eu nunca vi, para ter o primeiro contato e colocar mais 2 revisões até o dia da prova. É o que eu faria e distribuiria meu tempo, né? Se eu tenho 100% de tempo até o dia da prova, eu dividiria. Como eu sei que a prova é discursiva são os mesmos assuntos da prova específica, que no total de pontos lá da parte específica, 60 pontos objetiva, 60 pontos da discursiva, né, é mais ou menos 2/3 aí do valor total das provas, eu focaria mais tempo meu revisando e elaborando, desenvolvendo a parte das matérias específicas do que da parte geral. Agora, fazer minha análise para analista, né? Para analista, eu vou colocar 2 perfis aqui. Se eu nunca tivesse estudado para a prova da Receita, eu fosse, né, eu vá 3 meses, acho que eu tenho tempo bom para estudar, tenho férias, tenho recesso no final do ano, ou tô desempregado, eu consigo dar um foco, um all-in aí até o dia da prova. O que eu faria se eu não tivesse base nenhuma, né? Eu tentaria dar uma passada, se você tiver uma base de português, matemática, etc, assim, né, ignora essas matérias que você tem base, daria uma focada forte na parte de legislação, porque querendo ou não, você vai ter a parte discursiva e a parte objetiva. Então, eu já pegaria os materiais, né, pega um cursinho que você confia, pega o material de direito, de legislação, dá uma analisada, começa a estudar, e tenta colocar aí, né, assim, tenta estudar. O importante é você pelo menos dar uma passada em todas as matérias, mas pelo menos revisa uma vez, 2 vezes para você conseguir fixar a matéria para chegar até o dia da prova e tentar se preparar. E na parte de conhecimentos gerais, né, dar uma estudada em administração, na análise de dados. E assim, tenta. Eu diria que você só teria chance se você tiver bastante tempo para estudar, né? Se estiver trabalhando, se tem um pouquinho de tempo para estudar, preparar para isso, nunca ouviu falar do concurso da Receita, eu não tentaria, porque realmente a concorrência vai ser bem alta, vai ser difícil de conseguir. Se você já estava estudando, já estava se preparando, né? Inclusive você já estudou contabilidade até e ficou decepcionado que não caiu, mas assim, paciência, são coisas que acontecem. Muitos outros candidatos que estavam preparados também vão estar na mesma situação que você, né? Tenta não deixar o psicológico te abalar e foca bem. Eu tentaria focar, né, bastante tempo na parte de discurso, na parte de conhecimentos específicos, já que cai a discursiva, né, focando numa revisão onde você elabore, você consiga discursar, falar sobre a matéria, isso é muito importante. Né, é legal você saber botar o X no lugar certo e, ao mesmo tempo, você também precisa saber elaborar sobre os assuntos. Não adianta, infelizmente, né, não adianta você só decorar você saber né, A, B, C, D, E, só que você não saber juntar e fazer uma frase juntando essas letras, né? Você vai precisar, no dia da prova, por causa da discursiva, saber colocar as palavras de uma forma que faça sentido. Uma coisa muito boa que aconteceu, não sei se é boa, né? Aumenta a concorrência, mas uma coisa muito boa que aconteceu nessa prova é que não tem mínimas por matéria de 40% lá que costumava ter. Você não pode zerar nenhuma matéria. Né, mas assim, a princípio, se a gente está tudo na mesma letra, a chance de zerar é bem baixa. Se tiver for um chute direcionado, então provavelmente você vai conseguir acertar uma questão aí de cada prova. Então, assim, as mínimas por matéria, se realmente se você zerar uma matéria, você tá fora, mas se não acontecer isso, você tá na briga.
Ou que você precisa fazer 50% da prova, você precisa ter. Mas, assim, pelo que eu vi do edital, com certeza a nota de corte vai estar longe dos 50%. Eu acho que as provas devem chegar a 80, 90% aí de nota de corte, tá? Então é importante que você consiga colocar na sua revisão uma parte mais ativa, uma parte que você consiga, né, elaborar, estruturar frases aí para explicar o assunto e colocar de uma forma bem clara, né, para que no dia da discursiva você também consiga escrever sobre o assunto. Quis fazer essa análise porque acho que muita gente pergunta, né, pô, saiu o edital, o que que eu faço, como é que eu estruturo? Eu tô dando minha opinião, se eu tivesse, se eu tivesse ido para concurso, como é que eu faria, né? Eu tô mostrando para vocês qual foi o processo. Vocês não precisam concordar comigo, não precisam seguir a risco o que eu falei, mas eu queria que vocês entendessem qual que é o processo meu de análise do edital, o que que eu faço, né? Vocês viram, eu foquei muito como estratégia de estudo, eu foquei nas pontuações, eu queria saber quanto cada matéria vale, qual que é a pontuação, é preciso mínima, não é preciso mínima, onde que eu vou colocar mais da minha energia e como que eu vou estudar, né? Baseado com o que vai ser cobrado no dia da prova e quanto tempo eu tenho, né? A gente viu que a gente vai ter um pouquinho mais de 3 meses para estudar para a prova, e como que eu alocaria minhas horas de estudo aí pra se preparar. Valeu? Gostou desse vídeo? Deixa joinha, né? Deixa seu like. E se inscreva no meu canal aí pra dica de concurso. Valeu? Até a próxima, pessoal.